acho que não dá para votar, né? Porque a pessoa tem que entender, saber o que está fazendo, né? Acho que sim, acho que não tem nada a ver, não. O artigo 14 da Constituição Federal afirma que analfabetos não podem assumir cargos eletivos, portanto, não podem receber votos. Um administrador público tem de ler relatórios, tem de ler instruções para tomar decisões. Mesmo assim, a Justiça Eleitoral em todo o país vem recebendo denúncias de candidatos que sabem apenas assinar o próprio nome. São os chamados analfabetos absolutos. Outro conceito de analfabeto são os funcionais, que representam 2/3 da população adulta brasileira. É aquele indivíduo que não tem condições de atender às tarefas básicas de leitura e escrita do seu cotidiano. A candidatura de analfabetos no Brasil não é de se estranhar. Afinal, mais de 16 milhões de brasileiros não sabem ler nem escrever. Inclusive, já houve analfabetos que conseguiram assumir cargos públicos. O caso do falecido deputado federal Mário Juruna é citado por este especialista em direito eleitoral. Ele lia, parecia ler na Câmara os discursos, mas contou, por exemplo, o jornalista Sebastião Neri, que ele não sabia ler e pedia que ele mostrasse no jornal as referências a ele, ou os assuntos que o interessavam. Ele rasgava os jornais, levava para a assessoria, que preparava os discursos, e ele, com aquele discurso da mão, com aquelas páginas escritas, ele falava descontroladamente. Distorções à parte, os candidatos devem entregar o comprovante de escolaridade à Justiça Eleitoral. Na falta desse, devem fazer declaração de próprio punho. Caso contrário, podem sofrer ação de impugnação do registro de candidatura, o que tem acontecido com frequência neste ano de eleições municipais. Ao tomar conhecimento da ação, o procedimento do juiz eleitoral é determinar que o candidato faça um teste de escolaridade. Segundo o TSE, a prova só é necessária caso não haja outro meio de saber se ele é alfabetizado. E o exame não pode ser feito em audiência pública, para não constranger o pré-candidato. Mas se por um lado os analfabetos não podem ser votados, por outro, a Constituição lhes dá o direito de votar se quiserem. Eu acho que o analfabeto deve votar sim, porque o homem que paga impostos, que tem certo conhecimento da realidade, a crise o atormenta tanto quanto aqueles alfabetizados.